Olá pessoal, tudo bem? Professor Deis aí novamente aí na área com vocês, ajudando aí e contribuindo para vocês poderem buscar o objetivo de vocês aí na busca da aprovação. Lembrando que é importante vocês, no nosso canal, né, no NBR, vocês assistirem os vídeos anteriores sobre os assuntos de bioquímica para relembrar e também para criar embasamento para os próximos tópicos, tá ok? Bom, hoje a gente vai trabalhar numa perspectiva mais de bioquímica orgânica, que são sobre os carboidratos, tá? Nos vídeos anteriores, a gente tem material sobre água e sais minerais, que são os componentes de formação inorgânica, tá? Dentro do âmbito da bioquímica. E hoje a gente vai começar os elementos de origem orgânica, no caso, os carboidratos, tá ok? Mas antes disso, é importante que a gente tenha em mente que a partir dos carboidratos, que são os chamados nutrientes orgânicos, eu preciso saber de uma certa precisão, saber diferenciar não só os tipos de nutrientes, mas saber o que é um nutriente e como diferenciar nutrientes e de alimentos, tá ok? Então, passando aqui no nosso slide, a gente tem uma ideia, um pouco, vamos dizer assim, de uma maneira macroscópica, do que seria o alimento. Então, vocês estão visualizando aí diversos tipos de alimentos que no nosso cotidiano nós utilizamos, claro, para saciar nossa fome. Então, o que é o alimento, na verdade? O alimento é todo o material nutritivo, né? Aquele que fornece substâncias para manter o nosso organismo ou para manter o organismo com vida. Então, pessoal, veja bem. Então, quando a gente fala de alimento, é tudo aquilo que a gente come, que a partir do que nós utilizamos na alimentação, vai ser absorvido os nutrientes que vão ser necessários para a nossa manutenção e a nossa existência como ser vivo. Só lembrando que tudo que você comer é um alimento, tá? E se você quiser comer alguma coisa que também seja diferente do que você normalmente propõe na sua alimentação, ele vai ser um alimento também, porque independente do que você possa comer, ele possa fornecer pequenas quantidades de nutrientes. Por exemplo, eu já ouvi falar de um hábito que a pessoa come pedaço de tijolo. Eu posso comer? Pessoa, pode, você pode comer tudo. Agora lembrando, será que ele vai te fornecer uma quantidade de nutrientes adequada ou necessária para algumas funções do teu organismo? Porque se você for para parar para pensar, o pedaço de tijolo é rico em sais minerais, beleza, tem muito mineral, mas tem teor de proteína, praticamente não vai ter teor de gordura, entre outras coisas, que são nutrientes muito importantes do que somente só sais minerais em excesso, que é o que contém na areia, no barro lá, que é feito o tijolo. Pessoal, eu queria comer isopor, posso? Pode, você pode comer tudo, meu filho, o que você quiser. Agora, lembrando, ele não vai ser nutricionalmente interessante para ti. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas em alguns locais da África, eles fazem bolinhos de barro misturados com gordura animal para poder utilizar como alimentação. É uma alimentação pobre nutricionalmente, mas além da gordura, tem os sais minerais contidos nesses bolinhos de barro, e eles utilizam isso como alimentação. Então, é um recurso, claro, diante das circunstâncias que eles se encontram, né? E ainda tem gente que estraga a comida, que bota a boca, eu não gosto daquilo, não gosto daquilo, disso, tudo, né? Mas tudo bem, né? As desigualdades mundiais aí que a gente encontra. Mas vamos lá. Então, na verdade, alimento é tudo aquilo que você pode consumir e, claro, preferencialmente aquilo que te possa fornecer nutrientes adequados para a manutenção da sua qualidade de vida, né? A sua existência como ser vivo, né? Vamos dizer assim. E agora, o que na verdade, que tipo de nutrientes os alimentos costumam fornecer, não é isso? Então, nós temos diversos tipos de nutrientes que a gente vai ver e, claro, a gente vai começar nessa aula e nas próximas também. Mas lembrando, qual é o objetivo desses nutrientes? Que substâncias são essas e o que é que elas podem nos proporcionar dentro, né, da nossa alimentação para a manutenção do nosso corpo? Então, por que nós precisamos de alimento? Se vocês olharem aí no slide agora, vocês têm assim, porque neles encontramos tudo aquilo de que no nosso corpo necessita para obtenção de energia e nutrientes, claro, prevenção contra várias doenças, materiais de construção de novas células e reparo de componentes celulares para regulação de funções. Ou seja, pessoal,
Se você olhar, nós precisamos de energia, nós precisamos regular o nosso corpo e evitar doenças, nós precisamos, né, ter material para construir novas células, porque nós somos uma máquina de renovação celular, tá, durante toda a nossa vida. E, claro, células morrem, células devem ser repostas, tá certo? E combater algumas outras irregularidades que existem no nosso corpo, como a formação de radicais livres, que são geralmente derivados dos processos de metabolização. Então, tudo isso torna-se necessário eu ter matéria-prima, recursos materiais que eu possa suprir todas essas necessidades. E exatamente são os nutrientes que a gente vai encontrar, né, a partir dos alimentos. Então, para a gente tirar bem essa diferença assim, né, do que seja alimento e do que seja nutriente. Então, alimento são as fontes de nutrientes. E o que é nutriente? São os elementos necessários, são as substâncias necessárias que vamos utilizar para fazer toda essa manutenção, seja de energia, seja estrutural, seja reguladora do nosso organismo, ok? Então é importante você ter bem essa ideia fixa na sua cabeça. E nada de decoreba, tá? Nada de decoreba. Tem que ser uma coisa assim que, pronto, você saiba bem. Então, se eu comer uma banana, é um alimento ou é um nutriente? A banana é um alimento, é um fruto, né? Um pseudofruto. Pseudofruto não, desculpa. É um partenocarpo, né? Um partenofruto. E aí, o que é que acontece? A partir dessa banana, eu vou ter o potássio e outros elementos essenciais para a manutenção do nosso organismo, tá certo? Então, é para vocês saberem diferenciar. Ah, professor, se eu comer uma bolacha, a bolacha é um alimento, mas na bolacha tem o sal, tem minerais, tem massa, tem gordura e assim por diante. Então, esses elementos são obtidos a partir da tua bolacha, tu vai comer mais tarde, que tu vai mortar fome, tu vai tomar com café, então aquilo é exatamente o alimento que tu vai obter os nutrientes que tu precisa, tá certo? Passando para o próximo slide, nós temos aí a classificação dos alimentos enquanto fontes de obtenção de nutrientes, tá certo? Então nós temos aí os primeiros, né? Os alimentos plásticos ou construtores, que são aqueles que fornecem substâncias necessárias, olha aí, ó, para construção e renovação de células, tá? Eu risquei aqui mas tudo bem. Vamos lá. Então, se vocês, eu vou destacar aqui, construção e renovação de tecidos, tá? Então, se vocês olharem, o que seriam então os alimentos plásticos ou construtores? É aquele que vai fazer parte da função de construir ou manter aquilo que vai se degradando no teu corpo, tá bom? Então, isso aí é a parte plástica, a parte estrutural da manutenção do teu corpo a partir desses alimentos, ok? Bom, ele fala aqui que, inclusive, também vai atuar na parte como as proteínas, né, junto à água, entre outras coisas. Então, são alguns dos nutrientes que podem ser ou ter essa função plástica, principalmente as proteínas, tá? Então, as proteínas são, vamos dizer assim, do grupo de alimentos que vão fornecer, a partir dos nutrientes, essa questão da sua manutenção estrutural. O outro grupo são os alimentos energéticos, ou seja, é aquele que vai fornecer força, energia, calor, ou seja, preferencialmente são os carboidratos e depois vem os lipídios. Ah, professor, eu também já ouvi falar que as proteínas também fariam isso, quando há uma necessidade extrema, mas preferencialmente são em ordem carboidratos e lipídios em sequência, tá certo? O outro grupo são os alimentos reguladores. Olha o nome, pessoal, regulador, já está dizendo, vai regular o funcionamento, vai regular o consumo de materiais no teu corpo. Então, nós temos aqui, por exemplo, os sais minerais, as vitaminas, as fibras, inclusive a água também, tá? Então, esses elementos aí constituem o grupo dos alimentos ou dos elementos reguladores do teu funcionamento. Então, só para a gente diferenciar, construtores ou plástico é aquele que vai participar da questão da constituição, energéticos, que é aquele que vai fornecer a energia necessária para o teu organismo funcionar, e os reguladores, que vai funcionar como equilibrador do gasto desses outros alimentos aí, tá certo? Então, nós temos aí esses três grupos aí em
formação. No próximo slide, eu tenho aí a formação ou a distinção dos nutrientes enquanto componentes da bioquímica. Então, por exemplo, aí nós temos a classificação dos nutrientes enquanto a composição química. Claro que aí está incluído o quê? Todos os compostos, sejam estruturais, sejam energéticos, sejam reguladores, tá? Aí está uma linha de todos eles, mas esses aí são os grupos da bioquímica que a gente vai estudar nesse e nos próximos vídeos a seguir. Então, se vocês olharem aí, nós temos o que a gente vai estudar hoje, tá? Aqui, ó, carboidratos, né? Aí depois tem aí no lado direito, tá? Do seu slide, tem os lipídios, temos as fibras, temos as proteínas, né? Temos água, sais minerais e vitaminas. Isso no seu sentido horário, tá bom? Então, se você olhar no sentido horário, tem essa ordem que a gente acabou de citar. Então, para que serve, na verdade, cada um desses nutrientes, tá? É exatamente o que a gente vai estudar a partir desse vídeo de hoje. Ok? Então, é importante que vocês tenham ideia que todos os nutrientes que a gente vai estudar nesses e nos próximos vídeos, tá? São fundamentais para a manutenção da qualidade do teu organismo, tá bom? No mais, pessoal, gostaria de desejar bons estudos para vocês e, claro, boa caminhada para vocês e até o próximo vídeo, tá ok?